Boa tarde. Vamos dar continuidade da aula sobre o Estatuto da Igualdade Racial e vamos concluí-la, né? A lei tem uma novidade de 2023, a Lei 14.553. No final da aula eu vou falar um pouco para você. Bom, foi dividido em alguns artigos que eu acho interessante comentar, já que essa lei era um pouco grande, né? E eu quero abordar alguns temas que eu acho importante e que podem ser cobrados, né, na OAB e demais concursos públicos, né? Em seleções e concursos públicos aí, de caráter efetivo, temporários, né? O artigo 20 da lei, né? A lei 12.288, assim fala, né? O poder público garantirá o registro público e a proteção da capoeira, né, em todas as suas modalidades, como um bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. O artigo 21 fala que o poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. O artigo 22 fala que a capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do artigo 17 da Constituição Federal. Aí eu quero que você preste atenção no parágrafo 1 e no parágrafo 2. Que o parágrafo 1 assim fala que a atividade de capoeira será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifestar, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre exercício em todo o território nacional. E o parágrafo 2 fala que é facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Quando nós tratamos de direitos à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos, né? O artigo 23 fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas litúrgias, né? O artigo 24 fala que o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e a manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins. A celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões, né? A fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. Produção, a comercialização, a aquisição e uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas nas respectivas religiosidades, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específicas. A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana. A coleta de comunicações financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais nas respectivas religiões. O acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosas por meio de comunicação e em qualquer outros locais. É assegurado a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matriz africanas,
internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aquelas submetidas à pena privativa de liberdade, né? Quanto à questão do direito ao trabalho, o artigo 38 assim ele fala que a implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público, observando-se o Instituto neste estatuto, né? Os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Isso é de 1965, é importante isso, certo? Os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção número 111 de 1958 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que trata da discriminação no emprego e na profissão. Também é importante isso. Os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. O artigo 39 eu também achei importante que o poder público ele promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. O artigo 41, que trata sobre as ações de emprego e renda promovidas por meio de financiamentos para a constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda, completarão o estímulo à promoção de empréstimos negros, né? Ou de promoção de empresários negros. Desculpa. O parágrafo único fala que o poder público estimulará as atividades voltadas ao turismo étnico com enfoque nos locais, nos monumentos e cidades que retratem a cultura, os usos e os costumes da população negra. Quando a gente trata de comunicação, o artigo 43 ele fala que a produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. O artigo 44 fala que na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas de cinematográficas, né, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de empregos para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, ética ou artística. O parágrafo único, a existência disposta no caput não se aplica aos filmes e programas que abordem, né, especificidade de grupos étnicos determinados, né. O parágrafo único, eu acho que isso é importante você prestar atenção, que a existência disposta no caput não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidades, né, de grupos étnicos determinados. O artigo 45 assim fala que aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas disposto no artigo 44. E o 46 fala que os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e a sociedade de economia mista federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Importante isso aqui, tá? É instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, muito cobrado esse concurso, como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinado a superar as desigualdades étnicas existentes no país, prestados pelo poder público federal, né? Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão participar do SINARP, né, mediante a adesão. Esse é o parágrafo 1. O parágrafo 2 fala que o poder público federal incentivará a sociedade a incentivar e a iniciativa privada a participar do SINAP, né?
O artigo 48 fala que são objetivos do SINAP, né? Promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas. A formulação de políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra. A descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distritais e municipais. Articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção de igualdade étnicas. Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. O artigo 49 fala o seguinte, que o Poder Executivo Federal elaborará um plano nacional de promoção da igualdade racial, contendo as metas, os princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, né? O artigo 50, para concluir, eu vou falar também da novidade, né, que eu falei para você que eu ia falar no final da aula. Os poderes executivos estaduais, distritais e municipais, no âmbito das respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da igualdade étnica e de caráter permanente, né, e constitutivo, composto por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organizações da sociedade civil representativas da população negra. Eu quero que você preste atenção no seguinte, que eu quero abordar aqui sobre a Lei 14.553 de 2023, certo? Ela foi sancionada em 24/4/2023. Ela promoveu alterações no Estatuto da Igualdade Racial, certo? Que é a lei número 12.288 de 2010, onde ela estabeleceu a obrigatoriedade dos empregadores do setor público e privado de incluírem um campo para a identificação étnico-racial em documentos e registros trabalhistas. De acordo com a lei, todos esses registros administrativos deverão conter campos específicos, né? Com a destinação, a identificação e a classificação dos trabalhadores quanto a seu pertencimento étnico-racial, por meio de critério de autoclassificação. Certo? Além disso, a nova lei prevê que o IBGE ele realize a cada 5 anos uma pesquisa para identificar o percentual de ocupação por parte de segmentos étnicos e raciais no setor público. É importante eu destacar aqui que a inclusão desse campo de identificação étnico-racial nos documentos e registros trabalhistas tem como objetivo a coleta de dados para embasar políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial. A utilização do critério de autoclassificação é uma forma de respeitar a autodeterminação dos indivíduos quanto à sua identidade étnico-racial. Mas você também não pode se enganar, né? Você tem que saber se identificar quanto a isso. Você sabe que tem pessoas que mentem, né? Contudo, essa aqui é a novidade que eu trouxe para vocês e vai ajudar bastante a vocês na hora da elaboração da prova, ok? Se tiver uma duvidazinha, ouça novamente, tá? Compartilha, curte, certo? Estou aqui para ajudar. E obrigado pela sua atenção e que Deus nos abençoe. Até mais.